Falar da Lava Jato, eu acho que é importante a gente entender qual era o objetivo, qual é o objetivo da Lava Jato. Né? Aonde que nasce a Lava Jato? Eu me baseio ainda num artigo, um belo artigo do Nassif, né, em que você escreveu, Nassif, e eu recomendava aquele artigo para todo mundo. Operação Lava Jato, ela começa em junho de 2013. Né? E ali eu comecei a entender o que eram aquelas manifestações. Que muitos de nós, no momento, ficamos confusos, fomos para as ruas junto com aquelas manifestações, engrossamos o caldo, e depois nós viemos a entender que, de fato, tudo começava ali. Né? Só que tem um fato que precede a isso, na minha avaliação, que foi no ano de 2008, no momento seguinte que a gente descobre o pré-sal, o sumiço de um HD da empresa Halliburton. Aquele HD, ele continha todas as informações, todo o mapeamento do pré-sal. Ali, quem furtou aquele HD, e cabe a gente ressaltar que nós não demos a devida atenção àquele furto, tratamos como um sumiço normal, né? Mas quem furtou aquele HD, ele passou a deter informações que era restrito a um grupo muito seleto dentro da Petrobras, que era coordenado pelo então diretor Guilherme Estrela. Né? E tanto é verdade que qual é o ato seguinte àquilo? Os Estados Unidos reativam a Quarta Frota, em 2009. Eles tinham a perspectiva concreta de ganhar as eleições em 2010. Só que nós ganhamos as eleições. Então vejam vocês que a partir do momento que nós descobrimos o pré-sal, aquilo que deveria ser para nós um motivo de comemoração, começa o nosso calvário. E que a gente chega aonde chega hoje. Um país completamente destruído. Nosso país está destruído. Né? A gente dorme de um jeito e amanhece do outro. Eles chegam ao ponto de eu diria que nos fazer de bobos quando o Dallagnol cria, como disse o Lula, tenta criar essa Fundação Criança Esperança dele. Porque isso é nos afrontar. Isso é nos afrontar. Tipo assim, eu vou criar porque eu estou podendo e dane-se o mundo. Só que às vezes a prepotência deles tropeçam nas próprias pernas. E o que nós estamos falando? E nós da Federação Única dos Petroleiros e dos sindicatos, nós estamos falando disso desde 2015. Né? Do que representava o pré-sal? O pré-sal representa a redenção do povo brasileiro. Nós estamos falando de mais de 300 bilhões de barris de petróleo. Nós estamos falando em você produzir hoje o barril de petróleo a um custo menor do que da Arábia Saudita, coisa que era inimaginável, e que o entreguista sumido do José Serra, ele quando botou o projeto dele, o PLS 131, para transitar, ele dizia que o pré-sal era inviável, para poder viabilizar o projeto dele. Já responde por mais da metade da produção da Petrobras. Nós estamos falando o seguinte, se não fosse o pré-sal, a Petrobras praticamente não existiria. Porque esse modelo entreguista que está aí, esse modelo nunca descobriu nada no país. A Petrobras, na nossa concepção, enquanto Federação Única dos Petroleiros, nós tivemos 3 grandes momentos. A criação da empresa, a descoberta da Bacia de Campos e a descoberta do pré-sal. Em 3 momentos, esses 3 momentos, eles têm uma similaridade muito grande, que é um governo que acredita no Estado enquanto agente indutor da economia do país. Né?
mesmo com todas as críticas que nós temos ao regime militar, mas à época você ainda tinha militares nacionalistas. À época. Coisa que nós não temos mais. Ou se temos, é igual cabeça de bacalhau, a gente não acha. Né? E que essa operação, a Lava Jato, ela é, para mim, para nós da federação, ela era a conta de chegada. Qual era a conta de chegada dela? Prender o Lula, porque se a gente pegar, se eu estiver errado me corrija, o Lula está preso por uma suposta corrupção com a Petrobras. E apequenar a Petrobras e destruir toda a cadeia produtiva do setor de óleo e gás no país. E eles estão de boa, estão conseguindo. Já prenderam o Lula, né? E estão destruindo a cadeia produtiva do petróleo. E tanto é verdade que todas as nossas grandes construtoras estão falidas, acabaram, fecharam as portas. Não tem aqui procuração para defender nenhuma delas. Agora, Queiroz Galvão, Camargo Correia, Odebrecht, UTC e por aí vai. Acabaram, não teve acordo de leniência para essas empresas. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. E a gente pode pegar alguns exemplos. Quer dizer, você quer a empresa que mais pratica corrupção no setor de óleo e gás do que a Shell? E você não vê uma campanha para quebrar a Shell, para destruir a Shell. Na Holanda, há algum tempo atrás, a presidenta da Coreia do Sul e o presidente da Samsung foram presos por corrupção. E nós também não vimos uma campanha para destruir a Samsung. Aqui no Brasil, o negócio foi diferente. E de boa, cara, todos nós, de uma certa forma, nós ficamos acuados com esse discurso da corrupção. Aquilo, né, a gente não tinha muita resposta, porque aquilo massacrava a gente de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E você ficava até que meio tonto quando você ia discutir com essa questão da Petrobras, até mesmo dentro da Petrobras. Até funcionário da Petrobras acreditava. O negócio é tão descarado que eu prestei atenção. Quando prenderam o Temer agora, por conta de corrupção nos portos, a imagem no fundo era o tubulão vazando dólar da Petrobras. Porque para eles é fundamental fixar na memória da população a corrupção na Petrobras. Para esses caras que estão aí, é fundamental fazer isso, né? E eles, de uma forma muito ardilosa, eles conseguiram lavar, não sei se o termo é esse, lavar o dinheiro da corrupção da Lava Jato. Na Assembleia Geral Ordinária que a Petrobras fez agora para aprovar suas contas de 2018. Eles colocam em letras garrafais, no encarte que saiu nos jornais, que eles recuperaram 3 bilhões de reais. Aí em letras miúdas, que ninguém lê, eles pagaram mais de 20 bilhões para fundo abutre, para acionista, para um monte de gente, ainda tem um monte de ação correndo. Então isso virou um grande negócio, a Operação Lava Jato, para tirar dinheiro da Petrobras. A Petrobras fazendo um acordo com o Departamento de Justiça americano, sem nem ter decisão de primeira instância. Eles vão lá e fazem acordo. A Petrobras antecipando o pagamento de dívida e deixando de investir na produção. Nós estamos com a mesma produção de petróleo desde o primeiro trimestre de 2017. E olha que já entraram em produção mais de 9 plataformas do pré-sal. Mas o que a atual administração faz? Ele carrega recursos para o setor financeiro. Né? E o presidente atual da Petrobras, ele faz uma carta aos acionistas e diz o seguinte: nós acabamos com essa quadrilha que tinha aqui dentro da Petrobras. A mensagem dele para os acionistas: acabamos com essa quadrilha que tinha aqui dentro da Petrobras. E por acabar com essa quadrilha, na visão deles, tudo se justifica. Para eles, tudo se justifica. Né?
E quais são as consequências concretas disso? Nós temos hoje o desmantelamento da indústria naval brasileira. Paulão e o Edson estão aqui. Nós recuperamos a indústria naval a partir de 2003, com a chegada de Lula ao governo. Criamos mais de 90 mil empregos, reaprendemos a fazer navios e plataforma, e hoje está tudo fechado. Está tudo fechado. Nós acabamos com uma política que tinha como um dos seus objetivos centrais destinar recurso para a saúde, para a educação, recuperar a nossa engenharia, que era a lei da partilha, uma lei que sequer tinha sido testada. E a Lava Jato acabou com essa lei. Nós estamos, o povo brasileiro, né, estamos pagando a segunda gasolina mais cara do planeta entre os países produtores de petróleo, porque eles querem inflar os números da Petrobras para dizer o seguinte: nós acabamos com a roubalheira na Petrobras. Agora, quando saiu o resultado do primeiro trimestre da Petrobras, um lucro de 4 bilhões de reais, a Globo News teve a cara de pau de colocar assim, sob nova gestão, 4 bilhões de lucro. Aí aquele cara desavisado, né? Ele vê o número final, aí quando você olha direitinho, falou, pô, peraí, bicho. Isso foi fruto, nós reduzimos a produção, agora só está mantendo esse lucro porque nós estamos pagando um combustível caríssimo no país. Porque a atual administração da Petrobras acha que nós temos que pagar o combustível aqui a valores de mercado internacional. E entregando e vendendo refinaria, tudo muito bem orquestrado, cara. Muito bem orquestrado. Exatamente, porque nessa leva de você estar colocando a paridade a preços internacionais, o que eles fazem? Eles reduzem as cargas das nossas refinarias, beneficiam os importadores, e o maior importador, onde o Brasil mais importa diesel hoje, é dos Estados Unidos. E nós, que precisávamos apenas de 15% de derivado para abastecer o mercado interno, a gente pula para 60, 70, 80. Aí você tem que colocar o preço no barril internacional. Né? Como se nós não produzíssemos absolutamente nada. E ainda dizem para a população, olha, se vender as refinarias, vai baratear o preço. E nós temos que dizer que é mentira, porque a Petrobras hoje já opera como uma empresa privada. Ela já opera como uma empresa privada. E o resultado é esse que nós estamos assistindo aí. Eu quero só para concluir a minha fala, eu dizer para vocês que, obviamente, nós temos algumas tarefas. E aí quero parabenizar a diretoria da FICENGE, do SENGE, né, por eventos como esse. Agora, nós temos que sair e ir para o povão, para falar para as pessoas. A Carol brinca que eu posso parar o país, ela está brincando, né? Eu posso ajudar. Né? A FUP pode ajudar, os sindicatos podem ajudar. Agora nós temos clareza que se não for uma campanha aos moldes de o petróleo é nosso, a gente não consegue. Não consegue. Por isso nós vamos estar junto com a educação no próximo dia 15. E todas as entidades têm que estar juntas. Todas as entidades. Porque eu sempre disse, nós sempre colocamos, enquanto federação, que o movimento que pode derrubar esse governo fascista, ele tem que vir dos estudantes. Então, o movimento do próximo dia 15 é fundamental a gente engrossar o caldo. Né? É fundamental a gente continuar na nossa pauta afirmativa Lula livre. Porque isso significa, sim, que nós não podemos abandonar o companheiro Lula. Não podemos. Como a Carol falou, cara, assim, é de emocionar. Você vê aquele cara firme ali na entrevista. Eu acho, para mim, se algum dia for conversar com Lula,
Acho que eu vou me derramar, bicho. Eu vou chorar à vontade. E ele vai, eu tenho certeza que ele vai estar lá firme. Que isso, companheiro? Contenha suas lágrimas. Né? E ele lá firme. Eu não sei da onde que aquele cara tira tanta força, cara. Porque as entrevistas dele, e é por isso que não querem deixar ele falar, as entrevistas dele são o oxigênio que às vezes nos faltam. Né? Então essa é uma pauta que nós não podemos abandonar, né? E que às vezes tem companheiros nossos que dão uma vacilada. Tem gente que vacila ainda. Tem gente que não entende ainda que a prisão do Lula significa a nossa prisão. Mas não vamos sair disso, cara. Nós não vamos sair. Então, essa é uma pauta que nós temos que efetivamente continuar. Trabalhar firmemente para a realização e o sucesso da greve geral no próximo dia 14 de junho. Fundamental. É fundamental, porque nós temos que chacoalhar esse governo. Temos que chacoalhar. E dizer que nós já estamos, né, nós enquanto federação, junto com a direção do jornal Brasil de Fato, do MST, trabalhando num jornal para mostrar para aqueles companheiros da Central do Brasil, para aqueles companheiros aqui na Baixada Fluminense, lá em Niterói, qual é o verdadeiro efeito da Operação Lava Jato na vida deles. Qual é? Porque nós temos que fazer isso. Né? E o momento, ele é, eu diria que propício para a gente. Principalmente para nós aqui do Estado do Rio. O Estado do Rio de Janeiro não sai dessa crise se não houver uma reativação do setor de óleo e gás. Não sai. 40% da receita do Rio de Janeiro eram oriundas do setor de petróleo e gás. E não tem perspectiva nenhuma de novos investimentos. A produção na Bacia de Campos, ela declina por ano 18%. 18%. E a Petrobras não está investindo mais um centavo ali. Mais um centavo. Porque ela mudou. Ela mudou o seu DNA. Antes, ela era uma empresa que tinha como uma sua missão o desenvolvimento do Estado brasileiro. Hoje a missão dela é dar rentabilidade aos acionistas. É uma mudança completa de missão. Então, por isso que nós estamos falando, que apesar de saber que a pauta hoje, que tem nos movido mais, é a questão do ajuste fiscal travestido de reforma da Previdência, né? A pauta da soberania, ela é urgente que a gente continue a debater. Muito obrigado.